Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor, político, social ou moral sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca e este é o Direito às Claras. Temos feriados a mais em Angola? Faz sentido numa economia em crescimento ter tantos dias não produtivos? As pontes, os feriados, prejudicam o crescimento do país? Estas são questões que sempre surgem e estão sempre à berra na discussão, principalmente quando aqueles feriados calham nas terças e nas quintas-feiras e nós acabamos por ter 4 dias seguidos, pelo menos a maioria de nós acaba por ter 4 dias seguidos de suspensão da atividade laboral. Mas não é sobre isso que eu vou tratar neste vídeo, até porque não é esse o fórum. Este fórum não é para discutir as implicações económicas dos feriados em Angola. Nós vamos olhar a lei dos feriados nacionais, nós vamos olhar as leis dos feriados nacionais e locais e as datas de celebração nacional. Isto tudo previsto na Lei 10/11 de 20 de fevereiro. Relembrar que esta lei já foi alterada uma vez pela Lei 11/18 de 28 de setembro e, portanto, todas as referências que nós fizemos neste vídeo já trazem as alterações feitas por esta última lei. No vídeo de hoje vamos nos focar nos feriados nacionais, datas que o legislador considera que possuem um significado histórico, cultural, religioso, relevante para o país como um todo. O artigo 2º da lei que eu referi, a lei dos feriados, que eu vou passar a dizer apenas lei dos feriados, determina que datas devem ser consideradas feriados nacionais. Tal como a lei está, depois da alteração feita em 2018, nós temos 12 datas de feriados nacionais. A regra é que nos dias de feriados nacionais, toda atividade laboral é obrigatoriamente suspensa. E isto aplica-se tanto ao setor público, funcionários públicos, como ao setor privado, generalidade dos trabalhadores. E o legislador diz, atenção, nós vamos suspender a atividade laboral, mas os trabalhadores e funcionários públicos mantêm o direito à remuneração, mantêm o direito ao seu salário, mesmo estando suspensa a atividade laboral nos dias de feriados. Com esta definição, com esta afirmação, eu já respondi a 2 perguntas que são muito frequentes no canal. Primeiro, a quem se aplica a lei dos feriados? A quem se aplica a suspensão da atividade laboral durante os feriados nacionais? E atenção que, reforço uma vez mais, estamos a focar-nos neste vídeo aos feriados nacionais. E, portanto, a resposta é, aplica-se à generalidade dos trabalhadores e funcionários públicos. Portanto, tanto o setor público quanto o setor privado estão abrangidos por esta lei e estão obrigatoriamente impostos a suspender a sua atividade laboral por força da lei. A outra pergunta é naturalmente referente ao pagamento. Então, e o dia de feriado, estando eu em casa, é ou não é pago? Ora, o próprio legislador já deixou claro que não se retira o pagamento do salário referente ao dia de feriado. Naturalmente, não estando em execução do trabalho, não vão ser pagos os subsídios que estejam diretamente ligados a uma execução do trabalho. Eu vou dar um exemplo. Por que é que nos pagam subsídio de alimentação? Porque nós estamos fora do nosso local de habitação e temos que fazer gastos com a alimentação. E então o legislador prevê, eventualmente, o pagamento de um subsídio de alimentação. Por que é que nos pagam um subsídio de transporte? Para nós podermos nos deslocar do nosso local de residência para o local de trabalho. Ora, nos dias em que eu não vou para o meu local de trabalho, eu não tenho este acréscimo de despesas. Eu não tenho o acréscimo de despesa de transporte, eu não tenho o acréscimo de despesa de alimentação, portanto, são subsídios que só se pagam quando há uma efetiva execução do trabalho. No caso dos feriados, embora se mantenha o pagamento do salário, este tipo de subsídios não são obrigatoriamente pagos. Naturalmente, se a entidade empregadora não quiser retirá-los, muito bem, que bom, ficamos felizes e recebemos na mesma. Mas não há uma obrigatoriedade legal de pagar os subsídios que estejam diretamente ligados com a execução efetiva do trabalho. Tenho também que realçar que essa suspensão obrigatória da atividade laboral estende-se para as tardes das vésperas de Natal, portanto dia 24 de dezembro, e da véspera do Ano Novo, portanto dia 31 de dezembro.
A suspensão obrigatória da atividade laboral é também aplicável nestas 2 tardes e o legislador diz que deve ser aplicável a partir do 12h30, 12h30. Mesma resposta aplicável quer ao setor público, quer ao setor privado. Esta é a regra, mas como toda a regra, há também exceções. E aqui também, neste caso, o legislador aponta exceções. No caso da lei dos feriados, o legislador diz que a suspensão obrigatória não se aplica às empresas que estejam em regime de turno. Portanto, aqueles que estão em regime de turno continuam a prestar o seu trabalho, o trabalho continua a decorrer normalmente. Vamos fazer agora um pulo para a Lei Geral do Trabalho e ver como é que a Lei Geral do Trabalho trata esta questão dos feriados, para ver se há alguma contradição ou alguma diferença entre a Lei dos Feriados e a Lei Geral do Trabalho. Ora, no artigo 197, número 1 da Lei Geral do Trabalho, o legislador reforça exatamente a mesma coisa que é dita na Lei dos Feriados e diz que é assegurado ao trabalhador o direito a não exercer as suas atividades laborais no dia de feriado. Aqui o legislador laboral, o legislador da Lei Geral do Trabalho, remete para o artigo 192, número 3, onde nós vamos ler quais são as atividades que estão dispensadas, aos quais não se aplica a obrigatoriedade de suspender a atividade laboral durante os dias de feriado. Desde logo, o legislador fala em empresas com laboração contínua. Portanto, são aquelas empresas que estão 24 horas a funcionar e que não fecham e, portanto, necessariamente têm que ter o quê? Regimes de turnos, que é o que diz a lei dos feriados. Depois fala em atividades de preparação ou complementação que eventualmente não possam ser feitas no horário de trabalho regular. Portanto, mais uma vez, há de haver ali um grupo de trabalhadores que vão ter que fazer um regime de horário diferente daquele que é o horário normal da empresa para poder fazer estas atividades complementares ou de preparação. Fala depois, naturalmente, de serviços de higiene, salubridade e limpeza. Fala também de serviços de guarda, vigilância e portaria. Portanto, são aqueles serviços que, em regra, estão 24 horas a serem exercidos. Portanto, trabalhos, atividades que são sem interrupção, 24 horas e, portanto, naturalmente, são trabalhos prestados em regime de turno para garantir as 24 horas de funcionamento. Portanto, se olharmos aqui os dois regimes, se olharmos aqui o que diz a Lei dos Feriados e a Lei Geral do Trabalho, vamos acabar por concluir que elas são exatamente consentâneas e, logicamente, trazem a mesma solução para a mesma questão. Uma questão que nos surge. Ok, já sabemos que se a minha empresa for de elaboração contínua, então pode estar dispensada, portanto está dispensada da obrigatoriedade de suspender a atividade e, portanto, trabalha-se em regime de turno, cumpre-se o feriado na mesma e as atividades decorrem de forma natural. Mas então e se a minha empresa não for de elaboração contínua e ainda assim a minha entidade empregadora pretender que eu trabalhe no feriado? É possível? Não é possível? E se é possível, como é que a lei o trata? Quer a Lei dos Feriados, no artigo 8º, número 1, quer a Lei Geral do Trabalho, no artigo 200, número 2, abrem a porta para o trabalho ser exercido em dia de feriado. Mas dizem que o trabalhador que venha a prestar o trabalho no dia de feriado deve ser retribuído com um acréscimo de mais um dia de salário normal. E mais, para além do acréscimo de mais um dia de salário normal, acaba também por precisar de descansar. Portanto, o legislador diz, há um acréscimo no seu salário de mais um dia e também tem direito a beneficiar de descanso, a gozar nos 3 dias seguintes ao feriado em que trabalhou. Nesses casos, já vimos antes, atividade suspensa obrigatoriamente para a generalidade dos trabalhadores e funcionários públicos sem perda da remuneração. Só não pagaríamos aqueles subsídios que têm ligação direta com a atividade em si. Nos casos de atividade laboral em dia de feriado que não seja empresa de elaboração contínua, portanto aquelas empresas que estão no regime de exceção da obrigatoriedade de suspender a atividade laboral, no caso do trabalhador prestar trabalho em dia de feriado, para além da remuneração normal que ele não perderia, naturalmente, ele recebe um acréscimo de mais um dia. E naturalmente, neste caso, porque de facto está a prestar trabalho, também não se deve retirar os subsídios que seriam pagos e que devem ser pagos pela execução do trabalho. Em outro vídeo, em outra ocasião,
Nós vamos cuidar de tratar das pontes, dos feriados locais e das tolerâncias de ponto, que também são tratadas na lei dos feriados. Eu sou a Zaida Madfaneca. Este foi o Direitas Claras, sempre aberto para aquilo que for a contribuição que vocês acham que podem dar para o canal. São vocês que alimentam, são vocês que nos trazem os temas que nós preparamos e trazemos para vocês. Esperamos nós de forma clara, simples e do entendimento geral, de forma a proporcionar-vos informação e conhecimento para melhor exercício dos vossos direitos.